Muito bem. Paulo Cavalcante, vou começar contigo e vou fazer uma pergunta para você que não é uma pergunta capciosa, tá? É uma pergunta tendo em vista o comportamento sereno que você costuma demonstrar no programa, né? Você acha correto, né, essa condição em que está o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, sendo um deputado federal e recebendo e atuando, mas nos Estados Unidos? Você acha que é correto isso, né? O Brasil pagar por um parlamentar que não está aqui, que não está atuando como deveria ser, ou pelo menos como a população espera? Bom, a questão de correto ou incorreto é uma situação que vai muito do momento. Como teólogo que sou, tenho que citar a Bíblia. A Bíblia tem um provérbio onde ela fala assim: não seja demasiadamente justo, acaso destruirás a ti mesmo. É muito profundo isso, né? A Bíblia que fala de tanta justiça, que prega sobre Jeová Tsidkenu, o Deus da justiça, é a mesma Bíblia que diz: não seja demasiadamente justo, acaso destruirás a ti mesmo. Ou seja, a justiça em excesso, sem se pensar apenas pela letra, né? Inclusive a Bíblia também cita que a letra mata, mas o Espírito traz vida, às vezes dá margem para essa situação toda. O que acontece é que se Eduardo não tivesse ido, com certeza estaria preso. Ele tomou uma decisão. Ele falou: entre estar preso, meu pai não vai fugir, meu pai vai ficar lá, eu vou tentar lutar por ele aqui. E vou tentar fazer o melhor. Se filiou a Paulo Figueiredo, que é um cara com uma vivência enorme nos Estados Unidos, né? Sabe falar, sabe conversar, é estudado, é um cara que não tem papas na língua também, que briga, que vai para cima, tanto é que está batendo até nos seus ultimamente. Exemplo da briga com o advogado de Felipe Martins. E aí você vê a situação que acontece. Agora, se é justo, eu fico com a frase que um mendigo falou na marquise da igreja uma vez, quando eu estava abrindo a porta e ele teve que sair para que eu abrisse. Ser bom é fácil, difícil é ser justo. Foi um mendigo que disse isso. E é uma coisa a se pensar. É fácil ser bonzinho, difícil é ser justo. A justiça no Brasil está numa situação muito, muito complicada, principalmente para quem tem pensamentos à direita, porque se você tem um pensamento à direita, você é um negacionista. Se você tem um pensamento à direita, você é o cara terraplanista. Se você tem um pensamento à direita, você é um excessivo, que se chamam de Mussolini da vida, um fascista. Não tem meio termo. Ou você é de esquerda, ou você é um centrão meio cafajeste, ou você é a escória, que o pessoal diz que nós somos o pessoal da direita. Então não existe justiça no Brasil. Existe um pêndulo, onde se você falar, você vai ser prejudicado. Ou você está bem com a turma, ou você não está bem. É muito complicado isso tudo. Agora, eu, no lugar dele, não receberia o salário. Abriria a mão, pediria um afastamento. Eu acho que seria honesto isso. Honesto, porque ele tem como trabalhar nos Estados Unidos, fazer alguma coisa, lá com certeza ele arruma, né, condições para se manter, teve essa ajuda aí dos PIX, essa coisa toda, ele nem precisa desse salário, ele poderia abrir mão sim. Eu faria isso se estivesse no lugar dele, Cícero. Muito bem, Samuel, por favor, a sua análise sobre o arquivamento desse processo de cassação do Eduardo Bolsonaro. Os atos praticados pela administração pública, direta e indireta, devem obedecer aos princípios do artigo 37 da CFB/88. Dentre eles, a modalidade administrativa, nesse caso em tela, não foi obedecida fielmente conforme Erli Lopes Meirelles, que é o pai do direito administrativo, preconiza. E essa anomalia, pessoal, representa muito fielmente o que o bolsonarismo e que a extrema-direita defende. Defende o Estado mínimo para a população simples, menos afortunada,
pobres, periféricos, estigmatizados pelo poder público, e, por sua vez, querem o Estado grande, né, com verba indenizatória, verba rescisória, auxílios, penduricalhos, vencimento, proventos acima de 30 salários mínimos, emenda parlamentares e verba de gabinete para manter os seus assessores. Quem defende, eu não vou entrar aqui nem no aspecto, eu, fulano, Beltrano, não. Para quem defende o liberalismo e uma menor máquina pública, a própria extrema-direita deveria se pautar pela ética e pela moralidade, coisa que não se viu. Aí o Paulo fala, olha, no caso dele... Gente, o que está sendo analisado aqui é a conduta do Eduardo Bolsonaro. Ele conspira contra o Brasil, fez com que a gente, né, viesse a ter algumas pessoas desprovidas de inteligência, ter uma concepção de que nós vivemos numa ditadura, muito pelo contrário, todo mundo faz verborreia. Agora, ninguém está acima da lei. Esse indivíduo pegou 2 milhões de reais do Pix, que você aí ajudou a depositar para o Bolsonaro, está recebendo o salário dele, não faz questão de ser escrivão da Polícia Federal, para quê? Para ganhar 10 mil reais, bruto, desconto, ganhar 7, 8, 9 mil. Então, para ele é irrisório. Está passeando na Disney e se disputar a reeleição, que processualmente falando, não tem como ele ficar inelegível. Talvez, se tivesse essa decisão do colegiado, na Câmara de Deputados, seus pais tornariam ele, à luz da ficha limpa, na linha G, tendo uma condenação colegiada. Como pouparam mesmo, ele tende a definhar na sua votação, caso venha disputar a reeleição de deputado federal pelo Estado de São Paulo. Fez 1 milhão e 600 mil votos, nessas eleições agora fez pouco mais de 900 mil e consegue os 150, 200, 300 mil votos em São Paulo, de aloprados, de pessoas encegadas, para reconduzi-lo por mais 4 anos e ele continuar com sua bravata retórica. Eu acho que o grande problema do Bolsonaro foi ele ir para o executivo. Quando se está no legislativo, é fácil criticar. Fazer oposição ao Léo Moraes, ao Marcos Rocha, ao Lula, todos os dias tem mazela, tem, né, vícios. E agora, quando se tem a oportunidade de servir o povo no executivo, eles são inócuos. Você não vê a situação do Abílio, aqui o prefeito da nossa capital co-irmã, Cuiabá, falou que não queria ajuda do Lula, do governo federal, que não ia entregar, que não queria empréstimo, não queria tudo. Agora decretou estado de calamidade pública e não vai conseguir nem fechar a folha de pagamento agora do mês de outubro. Isso é ineficiência, porque é a mesma coisa das pessoas que pregam o liberalismo. Ah, é porque o capitalismo, os Estados Unidos, lá eles são ricos. Aí tu vai ver o cara, tu bota ele de cabeça para baixo, balança, não sai 1 centavo do bolso. Não sai R$1. Sabe por quê? Porque eles são bons nas palavras. Mas aquilo que eles pregam não condiz com aquilo que ele é. O que eu vejo de pobre de direita defendendo o capitalismo e não tem R$1, anda com um carro velho, com pneu careca e quer pagar de liberal. O liberalismo, pessoal, só é bom para quem tem grana. E o exemplo nítido disso é o filho do Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que ganhou 2 milhões de Pix do pai, está recebendo seu salário integral, enquanto você aí, pobre de direita, está torcendo para que o Senado aprove e o Lula sancione a isenção de imposto de renda para quem ganha R$5 mil. Muito bem, Josinélio, sua vez. O Samuel falou 6 minutos. Falou para lá, falou para cá, no final não dá nem para rebater. Não quis te atacar não, Josinélio, pelo amor de Deus. Eu te juro que nem lembrei de ti. Samuel, eu não te atrapalhei. Não, só é porque tu falou meu nome, falar, porque... Desculpe, irmão, perdão. Gente, eu quero pedir perdão aqui publicamente, ao vivo. Não, perdão, Josinélio. Eu falei pobre de direita, eu não lembrei de ti, mano. Desculpa, é sério. Falou. Eu nem sei que não, se sentiu ofendido, perdão, meu amigo. Te peço perdão em nome de Jesus. Quero dormir bem hoje, tranquilo. Se tu é a favor, se o Eduardo fique lá ou aqui. Porque falou. Não, eu acho que ele está certo. A verdade, a realidade é essa hoje. Se o Eduardo Bolsonaro estivesse no Brasil, estaria preso. O dinheiro que o Samuel está dizendo que ele recebeu está bloqueado. O salário, tudo que estava na conta da mulher dele está bloqueado. Eles não estão podendo mexer com o dinheiro de banco a não ser esse salário. Essa aqui é a realidade, gente. Não tem o que ser feito. Ou faz do jeito que está sendo feito aí, ou nós não temos resposta nenhuma. O Supremo Tribunal Federal, eu não digo a instituição, mas os ministros, encabeçado pelo Alexandre de Moraes,
está, sim, fora da curva. Processos autoritários, sim, é verdade. Está aí o devido processo legal foi parar onde? Que não existe mais primeira instância, indo para a segunda, para os tribunais superiores, acabou isso aí. Agora já começa lá em cima, né? Só se for de cima para baixo agora. Está errado, nós temos que reprovar condutas que nós somos brasileiros hoje, está apertando de um lado, depois vem para o outro. Não faz sentido nem essa briga de direita e esquerda, essa defesa em relação ao que o Supremo hoje, os ministros do Supremo, estão fazendo com o Brasil. E a gente está vendo um deputado que está como fugitivo fora do Brasil. E eles vão deixar ele inelegível. Fique tranquilo. Quem vai deixar ele inelegível não é os deputados, que é quem deveria responder, quem deveria decidir pelo futuro do Eduardo Bolsonaro é os deputados, o Congresso. Mas quem vai decidir é os ministros do Supremo. Vai deixar ele inelegível, porque em 2026 não pode ter ninguém concorrendo contra o Lula. Porque eu acredito que até eu, Josinelli, se for contra o Lula em 2026, é capaz de eu virar presidente. Eles vão tirar todo mundo, que é o Lula, meu amigo. Em 2026 está morto. Muito bem, vamos lá, Ramon, sua vez. Me diga você que está assistindo aí, se você faltar 15 dias no seu trabalho, no 16º dia, o seu empregador continua pagando o seu salário? É só isso. Se você está assistindo a gente aí, que está empregado, faltar um mês no seu salário, você não é demitido por abandono de emprego, não recebe nem pega uma justa causa, não recebe nem direito? Servidor público é abandono de emprego, é processo administrativo. Um mês sem ir ao trabalho. Eduardo Bolsonaro está há 6 meses, mais de 6 meses, sem ir trabalhar, recebendo um salário de R$40 mil. É isso. É um escárnio com o trabalhador, com a trabalhadora que paga imposto, né, que aí vai pagar o salário de deputado e o deputado simplesmente não vai trabalhar. Fora as verbas que ele gasta por missão. Fora as verbas. Pior, ele sai do país, né, para conspirar contra o Brasil, para pedir taxação sobre produtos brasileiros, prejudicando empresas, prejudicando empregos, prejudicando o país todo. Entendeu? É esse camarada que o Conselho de Ética hoje diz que é natural fazer isso. É natural o deputado faltar 6 meses, é natural que ele vá trabalhar contra os interesses do Brasil, não é contra os interesses do governo. Não é contra o Lula, é contra o Brasil. Porque a taxação sobre produtos brasileiros atingiu todos, né? Atingiu o cara que planta café aqui em Rondônia, não foi o Lula. Então a gente precisa ter claro isso. Uma segunda coisa é o seguinte: maiorias políticas são circunstanciais, principalmente em democracias. Elas não são eternas. O que é maioria política numa eleição pode não ser maioria política na eleição seguinte. E essa é a beleza da democracia. Maiorias políticas são circunstanciais. É por isso que cabe ao Poder Judiciário defender a ordem jurídica e a ordem constitucional para que maiorias políticas circunstanciais não sequestrem o Estado democrático de direito e o eliminem. Porque você viu aí, todos nós aqui, não tem um cristão, não tem um cidadão brasileiro que não ache obsceno, né, que não se tenha condenado esse sujeito no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Por que ele não foi condenado? Porque ali os seus correligionários têm maioria política. E através da maioria política, eles podem descumprir a lei. Eles podem escarnecer contra aquele que paga imposto. Maioria política. É por isso que quando esse caso for para o judiciário, sob a luz do direito, sob a luz da legislação, sob a luz do regime constitucional brasileiro, esse sujeito vai ser condenado, não tem a menor dúvida disso. Nós temos que ter claro, a política tem sua função na sociedade e as leis também têm sua função. E quando aqueles que por acaso são responsáveis por fazer as leis não querem cumpri-las, cabe ao Poder Judiciário efetuar o cumprimento da lei, obedecido o devido processo legal. Eduardo Bolsonaro é um criminoso, é alguém que trabalha contra os interesses do Brasil. Eu não me canso de dizer isso. O bolsonarismo é inimigo do Brasil e os bolsonaristas, todos, são traidores da pátria.